lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. É interessante que Pedro aqui, ele utiliza um verbo que não indica que devemos continuar fazendo isso frequentemente, mas fazê-lo de uma vez por todas. Em outras palavras, nós devemos de uma vez por todas entregar todos os nossos cuidados passados, presente e futuro ao Senhor. Pedro utiliza uma outra palavra aqui que é um advérbio, toda, ou seja, ou em outras palavras, Pedro não diz para lançar os grandes fardos e manter os pequenos. Todos nós precisamos chegar ao lugar onde percebemos que Deus é todo o suficiente para todos os problemas que podem surgir em nossas vidas. Veja, nenhum pecado é grande demais para o plano de Deus, mas que pecados que nós cometemos pode trazer consequências grandes em nossas vidas. E para que você possa superar a vossa ansiedade pecaminosa, você precisa de uma renovação de mente. E conforme Paulo fala em capítulo 12 de Romanos, não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, quando sua mente é transformada, sua crença ela se volta para Deus, seus desejos são ajustados, suas motivações adequadas, suas expectativas ficam corretas e seu comportamento certo. Não são seus comportamentos que lhe definem, mas o que move seu comportamento é o que lhe define. Jesus disse em Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Isso é o que contamina o homem. Veja, a nossa mente, o nosso coração espiritual não é apenas enganoso. Ele é enganoso de uma maneira tal que prejudica e controla a nossa vida. A grande pergunta é, qual é a resposta então? Paulo vai dizer em Romanos 12:2, a renovação da mente que vem pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Como novas criaturas, somos agora chamados a nos despirmos do velho homem, inclusive aos nossos antigos jeitos de pensar, e sermos renovados no espírito da nossa mente. Ele vai dizer isso também em Efésios 4:22-23. A santificação não é meramente e nem mesmo primariamente sobre comportamentos externos, mas sobre mudança dos padrões dos nossos pensamentos para que ele se conforme à palavra de Deus. À medida que o Espírito Santo, por meio de suas palavras, renova os pensamentos da nossa mente e transforma os desejos dos nossos corações, nós progressivamente nos tornamos como Cristo na nossa caminhada cotidiana. Transformação a qual os cristãos são exortados não é meramente uma mudança externa, de mudança de comportamento, mas uma que resulta de uma mudança de coração, uma alteração completa do estado da mente. O diabo, ele pode dizer assim para você, eu deformarei o homem pelo pecado. O mundo pode dizer assim, devemos conformar o homem à nossa imagem. A educação não cristã, ela pode até dizer, vamos informar o homem pelo conhecimento. A sociedade anticristã pode até dizer, nós reformaremos o homem pela cultura. Mas somente Cristo vai dizer, eu transformarei o homem pela graça. Peça graça a Deus e sabedoria e tenha certeza que Ele lhe dará e você sairá dessa pressão, dessa mente dividida chamada ansiedade pecaminosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bênção, muito bacana, obrigado pelas informações. E agora, antes da gente continuar aqui o programa, eu vou pedir para o irmão também falar um pouquinho sobre o livro do irmão. Por favor, o que o nosso telespectador vai encontrar no seu material, professor? Amém. Deus me deu essa graça, essa misericórdia de escrever esse livro chamado Bíblia para todo homem e o homem todo. É uma abordagem teológica e prática da suficiência das Escrituras para as indecisões da vida. Esse livro ele trata acerca da doutrina da suficiência das Escrituras, que comumente nós entendemos que a Bíblia ela não somente tem resposta para as questões que envolvem a fé,
oração, o que é culto, jejum e assim por diante, mas questões que envolvem a vida em suas dimensões do saber e fazer humano. Por exemplo, não somente questões que envolvem quem é Jesus, quem é Deus, quem é o homem, quem é o Espírito Santo, mas envolvem implicações éticas e que também envolvem as experiências do homem, estando atribuídas crises existenciais, por exemplo, como ansiedade, depressão, traumas. Então, a Bíblia tem resposta para essas questões? Então, nesse livro, eu abordo que sim. Boa, muito bacana. Inclusive, enquanto o professor falava, nós deixamos aí à sua disposição os contatos que ele disponibilizou. Mas